Paz do Senhor, professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, quem fala com você é o professor Osiel Lourenço. E nós, então, estamos aqui agora na nossa terceira lição, que tem por título Joel, o anúncio do Pentecostes, né? Da nossa aula passada, nós vimos um pouquinho sobre o profeta Oséias. E nessa aula veremos um pouco sobre esse profeta muito importante, que é o profeta Joel. De modo que nós temos aí três grandes objetivos com a nossa lição: evidenciar o juízo e a misericórdia divina, anunciar o derramamento do Espírito Santo e explicar o dia do Senhor e a sua justiça. O nosso texto está em Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Né? O livro do profeta Joel ele tem assim, uma particularidade muito importante, porque estava acontecendo lá um fato, né, na nação de Judá, muito assim inusitado, tá? A nação vivia o terror da calamidade social, pois a praga de gafanhotos havia consumido a terra, enquanto resultado imediato do juízo de Deus sobre os pecados dos homens. Então, havia cometido uma grande devastação na área rural, né, de Judá, através da ação de gafanhotos, né, que trouxe assim, uma destruição incomensurável, né, na parte rural de Israel. Ou seja, então, tudo aquilo era o quê? Aquilo tudo era, de fato, o resultado de um juízo de Deus por conta dos pecados do povo. Tá? Então a gente vai estar vendo um pouquinho desse contexto e o desfecho de tudo isso ao longo dessa lição a respeito desse profeta tão importante. Então, como é de praxe, um pouquinho aí do contexto histórico desse livro, né, do profeta Joel. Alguns livros dos profetas menores têm escassez de informações biográficas. Joel é um deles, né? Então essa é uma primeira característica importante desse livro. Nós não temos assim muitas informações, né, biográficas do Joel. Não, as informações que nós temos, elas não são muitas, né? De modo que o foco do livro ele recai mais sobre a profecia, né? E não tanto sobre a pessoa de Joel. Ao contrário, por exemplo, quando a gente vai ler um profeta menor como Jonas, por exemplo, que nós temos mais informações, sabemos de onde ele vinha, quem ele é, o que ele fazia, para onde ele foi. Joel não, né? Joel nós não temos muitas informações a respeito da sua biografia. Entretanto, contudo, né, estudiosos do Antigo Testamento supõem, né, veja bem, é uma suposição, a gente não pode afirmar, né, supõe que Joel foi um judeu morador de Jerusalém. Ou seja, então, né, a gente supõe aí que o profeta Joel ele exerceu o seu ministério em Judá, tá? Porque relembrando, né, houve uma determinada época, né, que houve uma divisão do reino. Você deve lembrar disso, professor? O reino se dividiu entre Reino Norte, Israel, capital Samaria, e o Reino Sul, né, Judá, cuja capital era Jerusalém. Então esses dois reinos, né? Então nós temos profetas menores que estão profetizando no Reino Norte, em Israel, e nós temos profetas menores que estão profetizando no Reino Sul, Judá. Então, provavelmente, o profeta Joel profetizou aqui, né, em Judá, no Reino Sul de Israel. Então, diante disso, o profeta relata o terror nacional assolador para Judá daquele tempo, advinda da praga de gafanhotos. Então, aquela imensa praga de gafanhotos, ela devastou, né, a parte rural de Judá. Né?
trouxe assim, uma grande destruição. E os gafanhotos, eles têm esse poder mesmo, né, de onde eles passam, né, vem aquele monte, eles vão destruindo, e é algo alarmante mesmo, o poder de destruição de lavouras, né, quando gafanhotos vêm e destrói tudo. Então aquela situação, através dela, por conta dela, foi instalado, né, em Judá um momento de muito caos, né? Caos econômico, principalmente caos econômico. Né? Porque a gente sabe que naquela época, boa parte da economia ela era advinda de onde? Da terra, da agricultura. Né? Até hoje, né, Israel tem, né, muito embora a nação, né, tem uma indústria, tem uma tecnologia, mas até hoje em Israel tem muita agricultura, tal, né? Inclusive tem até tecnologias, né, para produção de uvas em regiões desérticas, enfim, né? E nessa época aqui a questão agrária era forte, né, na nação. E imagine, né, quando eles não tinham recursos nem para alimentos e nem para as ofertas dos sacrifícios. Imagina alguém que queria, não, quero agora ir ao templo, sacrificar, levar um animal para sacrificar, alguma oferta, tal. Nem isso eles dispunham. Então, ou seja, porque o caos ele era generalizado, caos econômico, caos social, né? E por conta dessa praga de gafanhotos. Né? Então esse é o contexto histórico, né? E é nesse contexto, né, de crise econômica, de devastação da parte rural de Israel, que Deus está conclamando o povo para o arrependimento. Né? Por quê? Porque o livro deixa subentendido que, né, aquilo estava acontecendo em razão de um juízo divino por conta dos pecados do povo. Tá? E qual é a estrutura do livro? Né? Então, nós temos aí, vai do capítulo, né, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 20, vai falar da praga dos gafanhotos. Né? Primeira parte aí. Né? No primeiro capítulo, de acordo com alguns estudiosos, os gafanhotos são escritos em 4 fases de devastação: o cortador, o infestante, o saltador e, por fim, o destruidor. Ou seja, né, eles devastaram assim, né, parte significativa da vegetação de Judá. Né? Foi algo muito, mas muito assim gritante, devastador mesmo. Né? Que trouxe fome, destruição. Né? A segunda estrutura, o chamado ao arrependimento. Está no capítulo 2, versículo 1 a 17. O Senhor conclama o povo para manifestar 3 ações que exprimem publicamente esse ato. Veja, né? O arrependimento não apenas como uma questão interna, mas Deus queria que eles externalizassem esse arrependimento. Que eles se arrependessem dos seus pecados, que reconhecessem que tinham pecado. Então, olha, Deus dá para eles, você precisa externalizar de 3 maneiras. Eu como quero? Através, primeiro, do jejum. Eles tinham que jejuar como manifestação do arrependimento, né? Inclusive isso é algo muito interessante na prática do jejum, né? Veja, um jejum como um ato, né, de humilhação diante de Deus. O choro também, né, seria uma manifestação do arrependimento, né? E o pranto, né? Vejam bem, né? Choro e pranto. Choro, né? Aquele choro, lágrimas. Pranto já é uma coisa mais intensa, né? Que a pessoa ela não apenas chora, mas ela fala, ela exclama, né? O quanto que ela está arrependida. Né? Então, não era apenas dizer, eu me arrependi. Tinha que haver uma manifestação pública daquele arrependimento, né? Através do jejum, do choro e do pranto. E aí, a esperança de bênçãos futuras. Ou seja, Deus estava, né, com o profeta Joel, não apenas falando de juízo, de destruição, mas Deus também está falando de bênçãos futuras. Né? Bênçãos que Deus estava oferecendo para Judá, nesse caso, né, posteriormente. E uma das bênçãos futuras, né, que Deus vai prometer, inclusive Deus cumpriu
aqui, né, no capítulo de número 2, né, uma dessas bênçãos futuras é o derramamento do Espírito Santo, né? Então aqui no capítulo 2 de Joel nós temos, né, aquela passagem clássica, né, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, mesmo em um momento de devastação, de crise econômica, né, de dificuldades sociais, né, Deus está fazendo promessas, né, promessas de derramamento do seu Santo Espírito. E aqui está muito bem relatado aqui no capítulo de número 2, né? E o dia do Senhor, né? O dia do Senhor como julgamento das nações que oprimiram os filhos de Israel. Então nós temos aqui também, né, essa expressão dia do Senhor, que se refere, né, posteriormente quando Deus, né, irá julgar todos aqueles povos que oprimiram o seu povo, né, que oprimiram principalmente a nação de Israel, né? Então Deus está aqui demonstrando, não apenas juízo através desses gafanhotos, mas Deus está dizendo, olha, há coisas melhores, né, futuramente, né, há bênçãos para vocês para o futuro. E qual é a mensagem central de Joel? O profeta inicia uma série de promessas de restauração que vão desde o retorno da produtividade da terra, ou seja, aquela terra estava devastada. Os gafanhotos haviam liquidado, destruído. Mas Deus, através do profeta Joel, está dizendo, olha, essa terra que agora, ela está devastada, ela está completamente impossibilitada de produzir, de gerar, frutos, mas chegará um dia, que essa terra ela voltará a frutificar, ela voltará a ser uma terra que vai trazer produtividade, Então Deus está fazendo essa promessa para o povo aqui, e mais do que isso, além de produtividade, Deus está também, Joel, falando de salvação para todos os povos, de salvação e acima de tudo, talvez aqui uma das mensagens mais importantes do profeta Joel é de fato a respeito do revestimento do Espírito Santo, que se cumpriu no dia de Pentecostes, de modo que o próprio Pedro vai falar, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando eles receberam, o Espírito Santo, e depois Pedro vai fazer o discurso e vai dizer, olha, isso aqui é o cumprimento da profecia do profeta Joel. Então Deus, o livro de Joel, não é apenas um livro de juízo, de destruição, de julgamento, não, é um livro, acima de tudo, que fala sobre promessa, que fala sobre bênção. E uma das principais mensagens é a respeito do revestimento do Espírito Santo, que começou a cumprir-se lá no dia de Pentecoste e vem se cumprindo, até os nossos dias, tá bom? Então, essa é uma mensagem central, muito importante desse profeta, que é o profeta Joel. Tá bom, professor? Então, que Deus te abençoe, que te dê uma aula abençoada e abençoadora nesse próximo domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.